Hoje eu vou te mostrar como eu consegui controlar o meu computador de qualquer lugar do mundo, usando o meu próprio protocolo de rede e enviando apenas 5 bytes. Isso mesmo, um pacote de dados que é literalmente menor que o meu nome, mas que me dá acesso total à minha máquina, desde que eu tenha uma conexão com a internet. Nada de TeamViewer, nada de Anydesk, nada de API REST pesada rodando no fundo, apenas uma conexão TCP crua, incrivelmente leve, invisível e o mais importante, extremamente segura. Deixa eu te mostrar o passo a passo de como eu construí isso do zero. Tudo isso começou porque eu precisava de uma forma de controlar o meu laptop remotamente via rede. O grande problema é que eu estou desenvolvendo alguns projetos paralelos que exigem a máxima performance da máquina. Eu não podia me dar o luxo de deixar um servidor web pesado rodando o tempo todo, só para receber comandos simples. Se você parar para pensar, como os computadores se comunicam hoje? A resposta é pela internet, usando protocolos famosos como o HTTP. O problema do HTTP é que ele é fofoqueiro demais. Para mandar um simples liga-tela, ele envia junto um monte de cabeçalhos, informações do navegador, cookies. É um desperdício de banda e processamento para o que eu queria. Foi aí que a chave virou. E eu matei a charada. Eu não vou usar o padrão. Eu vou abrir uma porta TCP pura direto no roteador, usando a linguagem Go, e construir o meu próprio protocolo. Mas antes de sair escrevendo código e abrindo portas no servidor, a gente precisa dar um passo atrás e arquitetar a coisa toda. Todo protocolo de rede tem uma estrutura rígida, um manual de regras. Se o cliente não segue a regra, o servidor nem escuta. Eu desenhei a estrutura exata que você viu na capa do vídeo. São exatos 5 bytes de tamanho. Para quem é iniciante, 1 byte é a menor unidade de dados que costumamos manipular, suportando um número de 0 a 255. Mas agora você deve estar se perguntando, cara, 5 bytes é muito pouco. Como isso controla um PC inteiro com segurança ainda? A magia não está na quantidade, está em como nós dividimos as responsabilidades de cada um desses pequenos espaços. Deixa eu te explicar melhor como a anatomia disso tudo funciona. Vamos começar pelas duas primeiras posições do nosso pacote, os famosos Magic Bytes. Eles funcionam literalmente como o RG, ou a impressão digital do nosso protocolo. Isso é um padrão muito clássico na computação. Se você abrir uma imagem PNG, por exemplo, num bloco de notas, vai ver que lá em cima, na primeira linha, está escrito PNG. Isso é um Magic Byte, avisando para o sistema operacional: ei, eu sou uma imagem, tá? No nosso protocolo, a lógica é a mesma. No meu código, eu usei a função netListen do Go para abrir uma porta e deixei um loop infinito rodando. Para cada pessoa que tenta conectar, o Go lança uma Goroutine, que é como se fosse uma thread super leve para atender esse cliente novo. A primeira coisa que essa Goroutine faz é ler exatamente 2 bytes. Se um robô da internet, um hacker ou qualquer curioso bater na minha porta e não enviar as letras G e L de primeira, o servidor simplesmente descarta o pacote na mesma hora e dá um conclose, fechando a conexão na cara do invasor, sem dar satisfações. Esse é o nosso filtro de poeira. Agora vem o coração do projeto, os bytes 3 e 4. É aqui que a mágica de controlar o PC realmente acontece. Junto, esses dois espaços formam o que nós, programadores, chamamos de Unsigned Integer 16. Basicamente, isso significa que eu tenho espaço numérico para criar até 65.535 comandos diferentes. É espaço suficiente para eu mapear atalhos para controlar até a cafeteira da minha casa se eu quiser. Mas o servidor não tem bola de cristal. Para ele saber o que cada número faz, eu criei um arquivo de configuração no formato TOML. Ele funciona literalmente como um cardápio de um restaurante. A sacada genial de segurança aqui é a seguinte: cada número recebido precisa estar vinculado a um comando que está neste arquivo de configuração. Se você tentar enviar o byte 9999 e ele não estiver no cardápio, o servidor não tenta adivinhar o que te dá e também não te dá margem para injeção de código. Ele simplesmente termina a conexão sem fazer absolutamente nada. Controle total e isolado. E finalmente chegou ao quinto e último byte do nosso protocolo, o checksum, ou, em bom português, a nossa verificação de integridade. A internet é um lugar hostil. No meio desse tráfego louco de informações, roteadores intermediários e oscilações de rede, é muito comum que os dados sofram pequenas corrupções durante a viagem. Um único bit que inverte de 0 para 1 muda tudo. Imagina que o comando 100 é apenas abrir o navegador, mas por um ruído na rede ele chega como 105, e o 105 é o comando para desligar o PC ou apagar um banco de dados, por exemplo.
Isso geraria uma dor de cabeça absurda, por um erro que é invisível. O checksum resolve isso. Ele é uma matemática rápida que soma os bytes anteriores e guarda o resultado na última posição. Se a mensagem chegar do outro lado e a conta que o servidor fizer não bater com o valor desse quinto byte, a mensagem sofreu mutação. O pacote é descartado na mesma hora. Mas calma aí, os comandos mapeados e a garantia que os dados não chegam corrompidos, protocolo perfeito, certo? Totalmente errado. Se alguém intercepta a nossa rede, ele consegue ler os 5 bytes em plain text e simplesmente copiar o pacote para controlar o meu PC. É por isso que nós precisamos implementar uma camada de criptografia Shor e uma assinatura de segurança. E é aqui que a arquitetura em Go brilha de verdade. O que acontece é que a sua rede não é um túnel blindado. Se alguém estiver na mesma rede Wi-Fi que você, em uma cafeteria ou até o seu provedor de internet, usando uma ferramenta de monitoramento chamada Wireshark, essa pessoa consegue escutar o tráfego. Sem nenhum tipo de criptografia, os nossos 5 bytes viajam pelados. O invasor consegue ver exatamente qual byte de comando estamos mandando para o servidor e ler o nosso pacote inteiro em plain text. Ah, então é só criptografar a mensagem e pronto, né? Errado. A criptografia pura não basta. Se a gente apenas mascarar o comando, o pacote vira, por exemplo, XYZ. O hacker não sabe o que é XYZ. Mas ele sabe que toda vez que eu mando XYZ, o meu PC desliga. Então, o que ele faz? Ele simplesmente copia esse pacote criptografado e envia para o meu servidor várias vezes. Isso é o que chamamos de reply attack, ou ataque de repetição. Precisamos de uma estratégia para que o nosso pacote mude de cara e seja único a cada envio, mesmo se o comando for o mesmo. Para resolver esse buraco na segurança sem pesar o nosso protocolo, entra a magia da criptografia matemática chamada Shor. A estratégia aqui funciona em duas partes. A primeira é a nossa chave secreta. Na hora de compilar o código em Go, eu defino uma chave secreta, que é um único byte, que vai ficar fixado e escondido no código para sempre. O servidor e o meu cliente conhecem essa chave. A segunda parte é o pulo do gato, o handshake. Toda vez, absolutamente toda vez que eu me conecto no meu servidor, antes de eu mandar qualquer comando, o servidor gera um byte 100% aleatório e manda para mim. Nós chamamos esse byte de nonce, ou o desafio. Agora a mágica acontece. Para criptografar o meu comando, eu pego o número daquele comando, aplico a operação matemática Shor com a chave secreta e logo em seguida aplico uma Shor com o byte aleatório. O resultado dessa salada mista eu coloco nos bytes 3 e 4. Quando o pacote chega no servidor, como o Shor é uma operação reversível, o servidor faz exatamente o caminho inverso. Ele pega a mensagem, bate com a chave que ele já tem e com o byte aleatório que ele mesmo inventou. E voilá, temos o nosso comando de volta, limpo e seguro. Fim de jogo para os bisbilhoteiros. Nosso comando está blindado contra a leitura, porque precisa da chave e está totalmente à prova de reply attacks, porque se o hacker tentar mandar o mesmo pacote amanhã, o servidor já vai estar exigindo um byte aleatório totalmente diferente. Mas agora vamos imaginar um outro cenário. E se o pior acontecer? Imagina que um hacker conseguiu invadir o nosso servidor por outra brecha qualquer. E por algum motivo ele não conseguiu escalar privilégios para virar administrador. Mas fuçando lá dentro, ele percebeu que o servidor está usando esse nosso protocolo customizado. Olhando os logs do servidor, esse invasor nota um padrão. Todo santo dia, às 6 da manhã, o comando referente ao byte 1679 é executado. Sabendo disso, o que ele faz? Ele não precisa hackear esse nosso protocolo. Ele simplesmente abre o nosso arquivo de configuração, o comandos.toml, apaga o comando original e escreve um script para baixar e executar um backdoor no lugar. Parece cena de filme de Hollywood, né? Mas eu te garanto, isso acontece na vida real. Se a gente não garantir que esse arquivo de configuração seja intocável, o nosso protocolo seguro vira uma arma contra nós mesmos. Para evitar isso, o arquivo não pode aceitar alterações de terceiros de jeito nenhum. Para resolver isso, eu implementei 2 motores de verificação direto no código usando as build tags do Go. O primeiro método é o HMAC. Ele funciona como aquele selo de cera que os reis usavam para fechar cartas na Idade Média. A lógica é simples. Na hora de compilar o servidor, você informa uma chave privada HMAC no código. Essa chave nunca, jamais deve ser compartilhada. Com essa mesma chave, você carimba o arquivo comandos.toml e gera uma assinatura digital, salvando isso num arquivo separado chamado commands.sig. Se alguém mudar uma única vírgula no arquivo de texto, a assinatura antiga quebra e deixa de ser válida. Mas se você for paranoico com segurança, temos a segunda opção, o padrão ouro, usando um par de chaves RSA. Aqui a criptografia é assimétrica.
Você tem uma chave pública e uma privada. Na hora de compilar o código, você embute apenas a chave pública dentro do servidor. A chave privada fica guardada 7 chaves com você, de preferência no seu PC local. Você usa a sua chave privada para assinar o arquivo de comandos e envia a assinatura para o servidor. O pulo do gato definitivo de segurança acontece quando você liga o servidor. Antes de carregar os comandos para a memória RAM, antes mesmo de abrir a porta para escutar a rede, o programa faz uma blitz. Ele pega a chave pública e verifica se a assinatura bate perfeitamente com o conteúdo atual do arquivo. Se o hacker da nossa cena de filme tiver alterado qualquer comando, a assinatura não vai bater. O programa entra em modo crash. Para imediatamente e joga um erro crítico na tela avisando que o arquivo foi adulterado. O servidor nem sequer liga, segurança total e absoluta. E foi exatamente assim que eu construí o meu próprio protocolo de rede usando apenas 5 bytes. De forma absurdamente segura, leve e rápida. Se você curtiu o nível dessa gambiarra e quer testar na sua própria máquina, o link para o código-fonte completo tá aí na descrição. Já aproveita, desce a tela, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder os próximos experimentos. Ah, e como eu havia prometido há alguns vídeos atrás, finalmente eu criei o nosso servidor do Discord. O link também tá aí na descrição. Entra lá pra gente trocar uma ideia e falar de código. Te vejo lá. E até a próxima gambiarra. E se eu usasse um e-mail para navegar na internet?